Eu cheguei em casa, meu pai estava no escritório e passei por ele e ele falou: "E aí, o que aconteceu?" E eu falei: "Depois eu conto." Aí ele falou assim: "Pode contar agora." Aí eu falei: "Tô com AIDS." Pá! Essa cara que você fez mesmo. Todo mundo fala: "AIDS?" Sim, falei: "Tô com AIDS." Já se passaram mais de 40 anos desde o início da epidemia da AIDS, uma doença infecciosa carregada por estigmas e preconceitos. Eu sou Gabriela Schiavo e hoje iremos entender juntos de que forma uma pessoa soropositiva vive nos dias de hoje. David Oliveira é influencer digital e já vive com o diagnóstico de HIV há 5 anos. Seu trabalho na internet é sobre acolher e ensinar pessoas a viverem de forma mais tranquila com o HIV, pois o seu primeiro contato com o diagnóstico positivo foi traumático. E eu descobri de uma forma muito chata mesmo. Foi no dia 14 de fevereiro de 2017, Valentine's Day, e na América do Sul e Caribe, Dia do Amor e da Amizade, um dia muito simbólico que eu tento ressignificar muito e tenho conseguido. Eu descobri após um exame, um hemograma com sorologia que eu fiz, porque eu estava muito doente. Eu descobri após um estado de AIDS, com doenças oportunistas, descobri após uma pneumonia, herpes zoster, e daí a imunidade abaixa, enfim, tranquei faculdade na época, tinha saído do estágio, enfim, depressão profunda, síndrome do pânico, e a gente desesperado, querendo saber o que que era, o que que era, o que que era. Mas afinal, HIV e AIDS são ou não são a mesma coisa? Para sanar todas as dúvidas, conversamos com a doutora Cristina Novaes, que atua em um dos ambulatórios do Hospital das Clínicas. Então, HIV é quando a pessoa é infectada pelo vírus, né, quando ela adquire o vírus, mas ela ainda não desenvolveu a imunodepressão, né? E a AIDS, então, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, então, né, como o próprio nome já diz, é quando a pessoa já apresentou um certo grau de imunodepressão, né? Então, quando ela já teve queda dos linfócitos, que são as células de defesa, já está mais vulnerável às doenças oportunistas, né? Então, nesse momento, a gente passa a chamar de AIDS. Né? Enquanto ela tiver com uma imunidade boa, a gente chama só de infecção pelo HIV. E hoje em dia, se a pessoa descobre cedo, começa a tratar cedo, então provavelmente ela vai ficar só no HIV, ela não vai desenvolver a AIDS. Essa é apenas uma das diversas dúvidas que cercam o tema AIDS, doença que só ano passado infectou cerca de 30 mil brasileiros. E a desinformação e preconceito vêm de todos os lados. Já vivi preconceito, um boy que, enfim, veio com uma fala super sorofóbica antes de saber que eu vivia com HIV. Na época eu trabalhava como agente de prevenção. E ele perguntou se eu não tinha medo de ser associado com HIV. Aí eu falei assim: não, inclusive eu vivo com HIV. O boy ficou verde, azul, roxo, fluorescente, todas as pantones possíveis e impossíveis. Mas o boy depois fez um textão falando quanto ele já sido babaca por ter sido sorofóbico com uma pessoa super bacana que sou eu. Afinal, como o choque de um diagnóstico HIV positivo conseguiu se transformar em um propósito na vida de David? Certamente, muitos fatores influenciaram esse processo. Foram as 4 letrinhas que eu falei. Não foi o HIV só. Eu joguei a AIDS, eu vomitei a AIDS pro meu pai. E ele falou assim: tá, a gente tá junto e a gente vai vencer. Eu vou chorar agora porque me emociona muito falar isso, porque infelizmente meus pais não têm esse apoio familiar. Mas foi a primeira pessoa que eu contei, que eu desabafei, que eu desmoronei, foi meu pai. E acho que esse apoio familiar, ele me ajudou muito nisso, sabe? Meus amigos, eles são incríveis, são os melhores amigos do mundo, e me deram total apoio. E no momento que eu procurava acolhimento, eu procurava acolher também.
era um processo de mão dupla, assim, sabe? Acho que a vida tem muito disso. A gente plantar uma sementinha boa e colher frutos bacanas também. Então, ao mesmo momento que eu conhecia gente que também estava passando por aquilo, estava passando por um diagnóstico também, é, eu tentava ajudá-las e era ajudado. Era um processo de troca que era, enfim, algo natural, algo muito orgânico. Mas não foi só a família e amigos que o ajudaram nesse processo. Houve algumas inspirações fora do ciclo familiar que o ajudaram a transformar o HIV no seu propósito e luta. Eu vou citar 2 livros de 2 escritoras maravilhosas. Uma é médica e a outra é uma mulher vivendo com HIV. Primeiro livro é da Thaís Renovato, 5 anos comigo. E a frase que começa é: quando a vida quer contar uma história, o melhor que a gente tem que fazer é escutar. É parar para escutar. E foi isso que eu fiz. David não foi a única pessoa a se apoiar nas palavras de Thaís Renovato. O livro 5 anos comigo, publicado em 2019, conta toda a trajetória de Thaís como uma mulher soropositiva, desde o momento em que descobriu o diagnóstico até os dias de hoje. Falta ainda muitas mulheres, né, falando sobre isso, porque é difícil realmente, né? Então, eu conheço muitas mulheres, muitas mães, mas quando você fala, ah, Thaís, você pode falar? Se você falar assim, putz, eu precisava de mais uma mãe. Eu vou nos meus grupos de WhatsApp e elas vão falar assim, adoraria falar, tem que mostrar o rosto? Se tiver que mostrar o rosto, ninguém fala assim. Tem grupos e grupos de mães. Já tentei fazer um monte de coisa assim. A mulher não quer falar, seja pelo trabalho, seja pela família do marido que não sabe. Thaís Renovato, como a própria biografia do seu Instagram diz, é escritora por amor e DJ por hobby. Mas também realiza palestras sobre temas que envolvem o HIV. Hoje, está com 38 anos, é casada com Rodrigo e tem 2 filhos, João e Olivia. Eu descobri o HIV em 2014, quando eu conheci uma pessoa, a gente namorou pouco mais de 1 ano. E aí ele foi ficando doente, teve uma pneumonia, teve uma segunda pneumonia e eu achei que era por causa... ele era fumante, achei que era por coisas assim. Quando ele piorou, ele foi piorando no hospital, piorando, a família me chamou num canto e falou, Thaís, na realidade ele tem a AIDS já em estágio terminal. Em estágio avançado, né? E eu falei, para mim foi um super, super choque, porque eu achava, primeiro que eu não tinha noção que ele tinha, que eu não tinha entendido, né, o que ele tinha, eu achei que ele tinha pego uma infecção mesmo no hospitalar, que era uma mistura de pneumonia com isso. Fora isso, eu achava que o HIV, a AIDS ainda era uma coisa muito dos meninos gays. A visão preconceituosa de que apenas homens homossexuais se infectam fez com que Thaís não se identificasse como uma pessoa suscetível a contrair o HIV. Eu tinha uma visão de ser algo muito marginalizado. Então, eu era formada, pós-graduada, trabalhava na Samsung na época, que era uma multinacional. Ele também, né, estava super bem. Eu achava, olha que bobagem, né? Um pensamento tão da bolha assim que eu achava que era algo distante da gente. Então, quando a mãe dele me contou, para mim foi um super choque no hospital. Muitas pessoas me perguntam como que foi descobrir quando eu peguei o exame, mas para mim o descobrir foi quando ela me contou, porque quando ela me contou, naquele momento eu tinha certeza que eu tinha, porque, né, eu já transava sem preservativo com ele desde quase do início da relação. Mesmo com o trauma de perder seu namorado para a AIDS, Thaís não desistiu de formar uma família. Conheceu Rodrigo em 2016 e poucos anos depois deu luz ao seu primeiro filho. Graças aos avanços da ciência, uma pessoa soropositiva hoje pode chegar a ter uma carga indetectável, como é o caso da Thaís há 8 anos. O que significa isso? Ela eliminou o vírus do sangue, do corpo? Não. O vírus ainda está lá, mas ele é tão baixinho que o exame mais sensível que a gente tem, que enxerga de 20 cópias por ml para cima, já não enxerga mais esse vírus. Então, aí a gente classifica como indetectável. Qual que é a diferença? Quanto mais vírus no sangue a pessoa tem, maior o risco dela transmitir em relações sexuais, em troca de sangue por algum motivo, tal.
E quando está indetectável, ou seja, abaixo de 20 cópias de partículas virais por ml de sangue, então isso a gente já sabe que ela não transmite mais, né, por relação sexual. Então ela pode, mesmo que ela tiver eventualmente alguma relação sem preservativo, né, às vezes tem um parceiro fixo, quer ter filho e tudo mais, ela não vai transmitir. Então a gente pode deixar esse paciente bem tranquilo que ele não transmite, estando indetectável, desde que continue a tomar os remédios regularmente, né. É uma casa pequenina, lá no alto da colina, de onde longe ouve o mar. Thaís engravidou de forma natural pouco depois de suspender o uso do anticoncepcional. E os cuidados durante a gestação de ambos os filhos foram tranquilos. Acho que o de mais cuidados, assim, era eu acompanhar se realmente eu estava indetectável. Quando o bebezinho nasceu, eu não pude amamentar, porque no leite materno ainda tem o vírus, então eu não amamentei nenhum dos dois. Isso é um protocolo do Brasil, porque quando você fala, por exemplo, de alguns países da África, você pode amamentar, porque lá as crianças morrem de desnutrição, então lá... Pode ser que aqui ainda em algum momento a gente possa, mas hoje não pode. E eles tomaram, o João tomou umas 6 semanas um xaropinho nas primeiras semanas de vida, a Olivia tomou por 4 semanas. Então vão mudando os protocolos, né? Não é uma coisa fixa, assim, é uma coisa muito viva, conforme vai evoluindo, vai mudando. Eu acho que foi bem normal, assim, não tive nada de nenhuma intercorrência, assim. Na minha época era preferencialmente cesárea, hoje em dia você pode fazer parto normal, né? Acho que a cesárea, porque o bebê tem menos contato com sangue, mas hoje em dia, se você quiser fazer parto normal e tiver indetectável, pode. Na minha época também você tomava um AZT intraparto, né, que você tomava na veia 3 horas antes, para na hora do parto não ter, se você deixou de ficar indetectável, você naquele momento corta qualquer risco que tenha. Mas as dificuldades de uma mãe com HIV se estendem muito além do parto. Eu tomo remédio todo dia, né? E aí ele sempre pergunta o que é isso, porque criança curiosa, né? O que é, para que serve? Me dá, eu também quero, aquela coisa. E aí eu tento falar, que a gente estava até conversando, né, de uma maneira um pouco mais lúdica, né? Mesmo que a criança não vai entender se eu tentar sentar e explicar agora. Talvez com uns 11, 12 anos eu possa ter essa conversa, ou até mais tarde. Nem sei em que momento talvez seja um momento certo. Mas eu tento falar de uma maneira mais lúdica, que eu falo que que a mamãe tem um bichinho da goiaba, que o bichinho da goiaba, e eu tomo remédio para o bichinho sempre ficar dormindo. Então ele sempre fala, ele mesmo, você já tomou o remédio para o bichinho da goiaba ficar dormindo? E aí ele entende mais ou menos assim. Mas Thaís também quer ensinar seus filhos a nunca baixar a cabeça diante de qualquer situação preconceituosa. E aí muitas pessoas perguntam, né, poxa, por que você foi abrir isso? Agora você expõe seus filhos, quando eles estiverem na escola eles vão sofrer preconceito, não é justo. E eu falo, gente, eu estou criando crianças para que no momento da escola eles falem, minha mãe foi incrível e me teve quando nem era para ela me ter. Inclusive ela escreveu um livro, tá aqui, entendeu? Que eles sejam esse tipo de criança empoderada que fala, não, na verdade você que não sabe de nada, entendeu? Eu pelo menos estou criando crianças assim, né? Que eu acho que eu e o Rodrigo, minha família, a gente é muito tranquilo em relação a isso. E eu acho que deveria ser o natural, né? Eu espero que em 10 anos a gente seja diferente, pense diferente. E o David lá do começo da nossa reportagem? Você lembra? Com alegria, hoje ele vive um relacionamento soro diferente, que mostra que aonde tem amor, não tem espaço para preconceito. E o boy que eu me relaciono hoje, eu falo que ele é o amor da minha vida porque a gente compartilha assuntos, a gente dá risada de assuntos. Ele cobra quando eu atraso um pouquinho para tomar o remédio. Quando a gente estava se conhecendo, ele achava que tinha que tomar o remédio na hora certinha. Ele participa comigo das minhas doses de vida também. Todo dia de manhã a gente faz chamada de vídeo e eu tomo junto com ele e eu não preciso esconder. Eu acho que essa é a melhor forma, o diálogo, a comunicação. A melhor forma de prevenção é o diálogo. É você tendo um diálogo sobre saúde sexual com o seu companheiro, companheira ou companheiros, enfim, com quem você se relaciona. E um brinde ao SUS. Viva o SUS!